Bom, agora a gente vai especificar o uso do programa Toon Boom dentro do nosso processo de animação. Toon Boom Harmony, que é o que a gente usa aqui, ele é um programa já para uso empresarial, feito para fazer séries de TV. Está tudo dentro de um servidor, todos têm acesso, não fica no seu computador. Então a gente entra dentro do projeto, então aqui está a lei do impacto. E a gente já tem aqui todas as cenas, cada uma, certo? Para a gente editar dentro do programa, da 1 até 42. O Toon Boom tem uma interface um pouco diferente da do Flash. Essa é a área de palco, que seria aqui a câmera. Essa é a parte mais complicada que a gente vai acabar mostrando aqui, que é o network. É aqui que a gente vai conhecer a hierarquia da cena, do que está acontecendo, dos personagens. Então, o composite seria a cena em si. E tudo que a gente linkar nesse composite vai aparecer na tela. Cada personagem vai ter uma cor específica que vai aparecer nessa paleta. Todas as cores do personagem. E aqui nos templates, que é onde a gente mais usa também, a gente pode pegar os personagens. Então aqui nós temos os personagens do Lei do Impacto. Vamos pegar o Tariq. Então a gente joga ele, pega lá do template que já está pronto, joga ele no network. Então pronto, ele está linkado. Aqui nós temos nosso personagem. Aqui temos o rig do Lázaro já pronto para a gente mostrar para vocês como funciona. A partir do que o Renato fez, foi o desenvolvimento do personagem e a fase final desse desenvolvimento, é feito o model sheet com as poses principais que a gente vai usar. Então isso eu passei para cá. Então aqui que a gente vai dividir o personagem em partes animáveis dentro de uma hierarquia. Então aqui ele já está bonitinho, né? A gente pode mover o personagem da forma que a gente quiser. Os membros estão soltos. E a gente pode notar uma hierarquia também. O braço, por exemplo, só um parênteses, né? Esse pontinho azul a gente chama de ponto pivô, que é ao redor do qual o elemento vai se deslocar e se distorcer também, porque a gente tem a opção de distorcer o elemento da forma que a gente quiser. Tudo com base nesse ponto pivô. E a hierarquia se faz no seguinte. Aqui esse ponto pivô está regulando todo o braço. Só que eu também posso pegar aqui. Posso mexer na mão. Cada um com seu respectivo ponto pivô. Então tem toda uma hierarquia a qual se flexiona. A parte superior manda em tudo. Aqui a gente tem as pernas separadas. O pé posso mover separadamente também. Posso alterar a direção do olhar. Então, ó, por exemplo, a cabeça se flexiona ao pescoço. E também ela move sozinha. Aonde que se cria essa hierarquia? Voltamos ao network, porque é lá que a gente cria tudo. Então, ligado no composite, a gente tem já o rigging. Isso aqui é o rigging fechado do personagem Lázaro. Abrir. Cada coisinha dessa azul é um elemento. Cada coisinha verde é o controlador desse elemento, que a gente chama de PEG. É ele que vai permitir fazer as distorções e mover o elemento da forma como a gente quiser. Não basta somente o desenho. Aqui a gente pode observar a hierarquia. Então, os controladores, os PEGs controladores maiores estão aqui. Então, o tronco ele vai regular tudo isso. Ó. O tronco vai regular o braço, que regula o antebraço regula a mão. O tronco vai regular o pescoço regula a cabeça vai controlar o cabelo, boca. Então é toda essa hierarquia que a gente tem que montar para o personagem funcionar corretamente da melhor forma animável. E tudo isso tem que partir de um planejamento de que estilo de animação a gente vai usar, de que forma que ele tem que ser animável. Toda essa hierarquia a gente também pode notar na timeline.
porque a gente pode animar cada um desses elementos separadamente. Então na timeline, vou abrir o rigging dele. Pronto, abri, tá tudo aquilo lá, tá especificado aqui. Bom, esse é o estilo Cutout Animation, que a gente chama de animação de recortes também. E nesse estilo a gente baseia toda a animação em poses específicas. Que aqui a gente fez os templates com essas poses. Quais são essas poses? É o 3/4, então a gente bolou todo o rigging com algumas poses específicas. Aqui eu vou jogar a pose de lado para vocês verem que a gente elaborou também. Ela funciona exatamente com a mesma hierarquia, do mesmo jeito. 3/4 back. A pose back a gente preferiu por escolhas de produção não fazer. Dá muito trabalho fazer pose por pose. Você leva um dia inteiro resolvendo uma pose. E a gente analisou todas as nossas cenas e vimos se era possível resolver sem essa outra pose, que seria a pose de trás. E a pose nova que vocês não viram ainda, que é a pose de frente. Turnaround, você vê que se fosse para animar uma cena que fosse nesse estilo, ele fica bastante truncado, então a gente tem que resolver com todas essas poses principais. E assim a gente faz o uso dos templates. Tá legal, vocês já falaram muita firula, já mostraram como é que funciona esses personagens, mas como é que cadê a cena? Como é que uma cena é feita? Então aqui a gente tem a cena 20, já é uma complexidade maior. Para resolver aqui, o Renato, que foi o animador dessa cena, ele puxou um template do personagem Lázaro de 3/4 back, aqui o personagem Tariq de 3/4. A gente puxou também o cenário feito pelo Renan, que ele também sofre a distorção de um PEG, de um controlador que a gente colocou no cenário. Então tá aqui a nossa cena. Aqui tá todo o rigging, né, no network, cada um desses tá com o rig do personagem. Esse é do Tariq. Essa cena, considerada a cena mais complexa de toda a animação, lembra que eu disse que seria muito difícil a gente fazer um turn, né, uma virada do personagem. E como resolver isso? Então cabe essa tarefa ao animador de usar todos os elementos que ele tem e tudo o que é possível para causar essa ilusão. Se não é possível fazer uma coisa fluida, você tem que encontrar modos de fazer isso. Só explicando um pouquinho dos princípios da animação aqui. Primeiro, esse é o nosso campo visual, né? Mas na verdade a gente trabalha com muito mais coisa. Você vê que para dar essa ilusão do chão, já que a gente também não podia rotacionar os cenários, a gente deu uma ilusão aqui, ó, com um cenário distorcido. Não tem 3D aqui, né? Mas é essa a ilusão que a gente quer passar. Então com 2D a gente resolvesse essa forma 3D. O chão também, a gente já tinha um chão original. O Renato criou um chão distorcido para dar uma coisa meio olho de peixe, assim, meio... A gente vê bastante em muitos animes que a gente pegou como referência. Então usar esse chão que ajuda a dar ilusão junto com o cenário. Você vê que o personagem vem correndo numa perspectiva que o modo como ele toca o chão, ele escorrega também aqui, mas tudo faz parte da ilusão. O pé não entrou no campo visual ainda. Aqui são todos os princípios para fazer a corrida, né, que é baseado em altos e baixos. Então aqui ele abaixa, alto, baixo. Isso a gente chama de antecipação. E na antecipação a gente dá o que a gente chama de squash, que é uma achatada no personagem, para contrastar com a próxima pose, que é o stretch, que é para deixar o personagem orgânico. Logo depois, ele já adquiriu o volume dele original. O volume não, mas a distribuição do volume, porque tanto no squash como no stretch, a gente vai tentar deixar o mesmo volume do personagem, como se fosse um saco de areia se distorcendo. Ele nunca vai perder o volume, mas você pode achatar ou esticá-lo. Para fazer cenas bastante complexas como a cena 20, muitas vezes a gente é obrigado a apelar para criar thumbnails, para criar esboços de uma forma que nos ajude na resolução dessa animação. Então é uma parte de um planejamento que precisa ser bastante visual, esse planejamento. Então aqui o Renato fez bastante esboços das poses.
para ver se elas realmente funcionariam da forma que ele gostaria, para depois aplicar o personagem em cima. Então você vê que é bem próximo, apesar de distorcer bastante coisa. Sobe para a gente visualizar melhor. Então aqui o personagem sobe. E como é que ele resolveu aqui? Então essa é a pose, ele está num 3/4 back. Você viu que a gente não precisou usar uma pose de back, né, de costas. Ó, ele já pula por ele flipa esse 3/4 back. Aqui a gente já tem a de lado, 3/4, com a perna ainda em lado. E aqui foi que ele criou vários desenhos extras da perna e do pé para conseguir fazer essa ilusão. Então o pé já distorcido aparece na frente. E aqui é tudo... Aqui já temos o desenho. O pé aumentou numa distorção de peg. A perna aparentemente também aqui. Então nós percebemos que aqui agora ele está de frente, né? Com a mão ainda de lado. Então você vai usando todos os elementos que você pode com os templates. Não necessariamente você não precisa seguir regra nenhuma. Você tem que dar a ilusão correta. O correto é você dar a ilusão pretendida, né? Então quando passa na frente, assim que voltou, ele já está no 3/4 de novo, com a perna menos distorcida aqui, para voltar para uma pose mais normal, que vai fazer o gancho com a outra cena. Então, só rodando a cena aqui, 24 quadros por segundo, né, com o cenário aberto para vocês verem. E agora, vamos fechar aqui o campo visual. Mas é isso aí.